Fala aí, galera bonita, aqui é o Pastor Colares, tá? Nós estamos aqui gravando nosso podcast. O tema de hoje que nós estaremos gravando é sobre liderança. Como ser líder, supervisor. Vai ser um bate-papo muito legal, tá? Nós estaremos aqui com nossos supervisores Felipe e Eric. Então assim, ó, assista o vídeo lá. Mas antes de você assistir, clica lá no sininho lá, dá o seu ok, seu joinha lá. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a sua vida. Amém? Um abraço. Fala aí, galera bonita, estamos aqui gravando o nosso primeiro programa de podcast do Grupo de Jovens Jesus Connect. Para vocês conhecerem um pouquinho de nós aí, nós somos do Ministério a Vivo, uma nova história, né? Hoje nós estamos aqui, trabalhamos com a visão de MDA e nós temos aqui junto conosco hoje dois supervisores, né, da Rede Vermelha, Rede dos Jovens, né? Nós temos aqui o Eric Silva e o Felipe Gomes. E hoje o tema que nós gostaríamos de falar muito, né, e é um tema muito importante para todos nós, né, a respeito, né, da situação de liderança. Nós somos hoje líderes e nós temos um peso muito grande, né, sabe, o grau de responsabilidade que nós temos de estar liderando, né, e supervisionando a juventude. Hoje nós trabalhamos em torno de 120, 130 jovens, direto e indiretamente, né? E a intenção de levar a palavra para esses jovens aí, para eles estarem se envolvendo mais, né, na palavra. E então nós começamos hoje, né? Eu pedi para vocês se apresentarem aí, os supervisores aí, o nome, quais são os já que vocês supervisionam aí, né? O pessoal conhecer um pouquinho de vocês aí. Boa noite a todos. Meu nome é Eric, eu no momento estou supervisionando 3 já. Esses 3 já é o Getsemane, o Kemuel, Ezequiel. Tá, então são 3 já top, né, gente? Pô, é aqui da Castelo, né? Castelo. E tem um na Santa Rosa aqui também. Santa Rosa é o Ezequiel. E o nosso supervisor Felipe. Boa noite, né? Sou o Felipe, né? Supervisor do Jair Efraim, do Levi e do Ágape, né? Ambos em localidades distintas, né? Mas acho que é isso. Então, Space, né? O cara me veio. Que luta! Mas parte, pessoal, vamos lá, gente, vamos dar seguimento aí, né? Como eu disse pra todos aí, nós vamos falar hoje sobre liderança, né? Mas hoje nós não temos outra pessoa, né, pra nós aí com um símbolo, né, de liderança, né, do que falar de Jesus, né? Jesus foi um exemplo clássico de ser líder para nós, né? Todo o ensinamento que ele passou para nós foi muito. A gente para pensar aí o que não dá pra imaginar, né? Uma pessoa que andou sempre com humildade, sempre fazendo a vontade de Deus, né? E isso com certeza é o essencial de uma liderança. A gente entender o que Deus quer e simplesmente fazer a vontade dele. Uma das coisas que me chama a atenção, né, é que Jesus nos ensina a liderar e não a mandar. Durante os 3 anos, né, que ele teve ali, muita humildade, muita simplicidade, e nós aprendemos, né, que hoje ser líder é servir. Bom, servir, não temos um outro, né, a servir, ajudar, e não ser servido. É isso aí, galera, mas me diz uma coisa, vocês antes eram líderes, né, de algum GA. Há quanto tempo vocês passaram aí pra supervisão aí? Há quanto tempo? A gente, quando Deus escolheu a gente, né, com certeza foi bem antes, mas quando a gente subiu no altar para ser consagrado, para passar a ser supervisor, foi desde novembro, faz uns 4 meses por aí, 4 meses. E pra mim foi uma surpresa, sabe, porque a gente, querendo ou não, esperando ou não, a gente chega na hora, é algo que, a gente se sente que não é merecedor. Tu pode fazer tudo, mas a gente sempre se sente que não é merecedor, porque é mais responsabilidade. A gente não se torna melhor que ninguém, apenas com mais responsabilidade. Mas vocês queriam ser supervisores? Vocês almejavam alcançar a supervisão, para cuidar? Porque na verdade supervisão cuida de líderes, né? Anteriormente, vocês eram líderes e eram cuidados por supervisores.
Agora é o contrário. Agora vocês são cuidados por pastor de rede, o pastor de rede cuida do supervisor e o supervisor muda de líder. Vocês almejavam alcançar ser líder, né? Vocês, na hora que falaram vocês vão passar supervisor, qual foi a reação de vocês aí? Na verdade, eu queria, porque eu comecei a entender que o reino precisava crescer. E automaticamente que a gente cresce, outras pessoas crescem, e assim vai. Só que eu não esperava que seria tão rápido. Porque era algo que a gente quer, mas é sempre pra lá, que a gente acha que precisa melhorar em algumas áreas, que a gente precisa crescer, tudo. Aí foi na época, aí é até meio engraçado dizer, porque quando era pra ser, aí eu não queria mais, que eu não queria, porque, não quero, deixa eu assim. Eu me estacionei, eu entrei numa zona de conforto. Mas aí Deus foi tratando, Deus foi ministrando no meu coração, e foi da vontade de Deus. A gente, querendo ou não, a gente não pode ficar atrasando a obra, querendo ou não, a gente não pode estar criando uma barreira que foi conversado aqui. Então a gente tem que fazer, tem que ir e deixar sempre Deus agir. E tu, Felipe, como é que foi essa transição aí? Pra mim foi uma surpresa, né? Sempre surpreendente, né, quando alguma coisa acontece com a gente, né? Sobre o reino, sobre o ministério, né? Cargo, função, isso tudo influencia. E também, tipo, foi um processo árduo, né? Porque eu praticamente, quando os pastores da nossa rede pediram, eu fiquei até surpreso, porque eu não tinha então eu só sabia que era o Eric. Mas também tu quer ser supervisor, precisamos de 2, e aí eu quero saber se tu pode fazer essa função, né? E eu, amém, eis-me aqui, vamos lá. Né? Mas não é porque eu aceitei de boa que não é uma batalha todos os dias, né? Porque, querendo ou não, a gente é visado, né? Pelo nosso cargo, né? Pois as pessoas vão pra te falar, tu é supervisor, se tu estiver errando tu vai ser apontado como supervisor. Então, tipo, isso tudo influencia bastante, né? Mas pra mim foi muito gratificante, né? Me tornar líder, supervisor no caso, né? Porque isso abriu um leque pra mim, né? E faz eu me tornar mais próximo da juventude. Eu gosto de estar perto do pessoal, eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar. Porque eles precisam, né? E todo mundo precisa, na verdade. Antes mesmo de vocês serem supervisores, vocês foram líderes, né? E como é que foi a transição aí para ser líder, no caso, né? Porque vocês até então eram membros de GA, né? Fizeram o IMO, o Instituto Ministerial Viva. E como é que foi para vocês? Vocês, quando disseram assim, vocês já vão entrar em treinamento, vocês já vão sair liderando, como é que foi essa transição de vocês aí para ser líder, né? Porque, claro, tá falando sobre supervisão, mas antes da supervisão, vocês tiveram que ser líderes. E como é que foi a transição de membro para líder? Porque é um passo muito grande, gigantesco, né? Quando eu vou falar por mim, por exemplo. Eu era membro do GA Alpha, né? No entanto, eu não almejava ser líder. A turma que nós tínhamos ali, eu fui um dos últimos a ser líder lá, a me tornar um líder. E para mim foi muito gratificante, né? Eu comecei no Jeová Jireh, né? Um pessoal top, bênção, mas foi uma transição muito difícil, né? Porque também é a mesma situação, eu não queria. E para a supervisão é a mesma coisa, foi uma transição porque a gente acha que nunca está preparado, né? Mas e vocês, qual foi a transição de vocês? Como é que foi passar líder? Eu quando eu estava sendo membro, né? Eu sempre fui um cara que procurava não faltar. Eu sempre gostava de estar junto, eu sempre me entregava, dava o meu melhor. Por exemplo, queria um quebra-gelo, eu tentava fazer o melhor possível, eu sempre me entreguei muito. Eu comecei nos adultos, né? Ali, no GA adulto. Qual GA que tu ia no adulto? Eu ia no Kadosh. No Kadosh. Na Castelo ou no... Na Castelo. Que era da supervisão azul, ainda é. E eu ia no Kadosh, era de adulto e tudo. E ali eu fui me desenvolvendo um pouco. Não tinha ainda os GA de jovem, ainda não tava tendo. Ou eu não conhecia, não me lembro muito bem direito. Só que nesse GA eu fui me desenvolvendo um pouco. E o líder queria me botar em treinamento. Só que eu comecei a conhecer os GA de jovens também. E foi algo que eu comecei a me encaixar pelo fato da juventude, pelo fato da gente se dar bem, pelo fato da gente poder conversar sobre assuntos que é de jovem, sabe? Acho que esse é um dos grandes problemas, às vezes, né? Que a gente fala muito pro jovem, tem que andar com os jovens, né? E a gente vê
a juventude, muitas vezes, estando num GA de adulto, não que não deva estar, é bênção, o que importa é estar na presença de Deus. Só que quando o jovem se encontra junto do GA adulto, é outra palavra, é outro tipo de condução, tem outros assuntos, né, que é pertinente aos adultos, né? E eu acho isso é muito difícil, né, Eric? Para quem trabalha como supervisor hoje, ver esses jovens, né, participando de um GA adulto e vendo outras conduções na hora de resolver problemas, né? Não, é muito difícil, cara, porque o adulto ele acrescenta muito na nossa vida, até pela experiência, tudo, mas eu, por exemplo, eu preferi andar com os jovens porque eu ia crescer junto com eles. Eu ia crescer, caminhar passo a passo junto com eles, ia fazer tudo. Por isso que é importante um jovem estar no GA de jovem, porque às vezes a gente vai para um GA, não estou falando mal, mas às vezes eu mesmo às vezes converso com o adulto, ele já tem uma experiência, só que é bom uma pessoa te passar a experiência do que já passou, mas é melhor ainda uma pessoa estar do teu lado vivendo a mesma experiência que tu. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque imagina tu dizer assim, pô, tá difícil na minha, por exemplo, a gente que é jovem, imagina, pô, tá difícil na minha escola, o que talvez um adulto te falaria? Pô, isso aí faz parte, falaria alguma coisa. O jovem não, pô, tá difícil na minha escola. Aí o outro jovem vai conversar, pô, na minha também tá. Então a experiência que a gente ia trocando, tentando melhorar. Tentando ajudar um ou outro. Tentando ajudar um outro ali, um do lado do outro. Por isso que é importante. Quando eu tive essa transição pro GA de jovem, eu comecei a olhar assim, pô, cara, esse aqui é o ambiente que eu tenho. Sabe por quê? Porque eu falava muito palavrão. E os jovens aqui estão acabando de parar de falar, estão querendo melhorar nessa área. Então é uma inspiração maior. É uma inspiração maior ver um jovem mudando do que um adulto, porque um adulto já teve essa experiência. E ver um jovem crescendo ali, como eu disse, passo a passo junto, é outra experiência. E por isso que é importante a gente, sabe, entender o reino de Deus, sabe? Porque a unidade é assim. Se a unidade tem o GA de jovem, pô, cara, vamos fazer a unidade, sabe? Vamos dizer pro jovem, pô, jovem, vai no GA de jovem, é bom pra ti, vai ser bom pra crescer. Lá na frente, no futuro, se tu ir pra um GA de adulto, tudo bem, tu já vai estar mais maduro. Claro. Mas, pô, procura estar agora pra te aprender, procura viver, procura andar com outro jovem pra vocês crescer junto. Por isso que é importante. E pra mim foi importante isso, eu fui crescendo, acompanhando. Por isso que hoje eu sou supervisor, hoje eu passei pela liderança, que foi um processo muito difícil. Eu também fui rebelde. Chegou um dia que eu tava para fazer o GA e eu não fui. Não justifiquei nada, não falei nada, apenas não fui, não quis ir porque na hora ali me bateu nervosismo, eu não quis e não fui. E hoje no teus GA tem líderes que ainda são assim? Tu enfrenta essa dificuldade aí? Por incrível que pareça, tem. Porque eu acredito que do jeito que a gente era, do jeito que a gente passou, do jeito que a gente é com o nosso líder, um dia os nossos liderados serão com a gente. Então, a maioria da parte eu até analiso, né? Eu sou um cara que analisa muito. A maioria da parte do momento que eu era rebelde, hoje os membros e os líderes são também. Parece que é algo que Deus bota na nossa vida, sabe? Pô, tu fez isso, tu fez aquilo, agora vamos fazer contigo. Pra te poder lidar, pra te poder aprender, sabe? Por isso que é importante um jovem estar no GA de jovem. Jonathan, tu tá nos distraindo, cara. E ó, Jonathan, pô, olha lá que você tá, cara, porra. Não, para com isso, não distrai. É bem interessante, né, a gente falar assim, pessoal, quando a gente fala sobre GA, tá, para nós aqui é o Grupo Aviva, tá, o Grupo Aviva da cidade de Rio Grande. Ela é muito semelhante, praticamente é uma célula, né, só que aqui nós temos como Grupo Aviva. Pessoal, se vocês estiverem escutando algum latido aí, na próxima vez vamos abençoar, vamos orar pelo cachorro do vizinho aí, que tá dando alarme aí, tá? Mas vamos lá, vamos tocar aqui porque o programa aí é muita luta mesmo. Fala aí, Felipe, pra nós aí como é que foi a tua transição aí de membro para líder, né? E as dificuldades aí que tu encontrou e também da mesma forma tem as dificuldades, né? Se tens algo assim bem semelhante com o Eric, hein? Meu caminho até ser líder foi um pouco diferente do Eric, né? Tipo, eu comecei no Alpha, ele também começou, mas depois ele foi pro Kadosh. Ele foi pro Kadosh, né? Mas eu quase sempre fui do Alpha, depois a gente foi para um outro lá no Jirê, lá na Irmael. Né, e a gente teve um trabalho lá, aí depois surgiu os GA dos jovens, que foi o primeiro, que foi o Efraim, que é até um que eu estou supervisionando hoje em dia.
Foi um GA onde eu não queria ir, e quando surgiu o GA de jovem eu parei de ir no GA. Era algo que me atraía, eu ficava em casa, sabe, jogando, vendo TV, e não ia. A minha mãe falava, vai pro GA. Não queria ir, era bem malandro. Até tinha ido algumas vezes, mas eu não gostava de ir, não gostava de estar lá, né? E foi um período que eu relutei bastante, aí depois de um tempo eu comecei a ir, né? Aí o Eric liderava lá, né? E a Thaílis também na época lideravam, e eu comecei a ir como um membro, só pra ver, né? E nesse meio tempo os dois já estavam levantando um outro líder, que era a Gabizona, que hoje ela é líder até da supervisão do Eric, né? E tipo, foi um período bem disperso, né? Então, tipo, aí surgiu o Efraim, multiplicou mais 2 GA, né? Não, foi mais um, né? Multiplicou pro Agape. E depois do Agape multiplicou pro lá da Quemuel, que foi lá na Castelo, né? E nesse meio tempo tinha que ter um líder no Efraim, porque tava multiplicando e tava precisando de um outro líder para acompanhar a Gabi lá no Efraim. E nesse período eu não queria ser líder, então aí surgiu o IMA, né? O Instituto Ministerial Vivo, eu tive que fazer. Eu fiz porque eu tava com curiosidade para ver como é que era, né? Aí eu fiz, só querendo aprender, né? Pra me ver como é que era, pra me ver como é que acontecia lá o sistema do Avivo. O Instituto Ministerial Vivo é uma escola, pessoal, pra vocês entenderem aí, é uma escola de líderes preparatória, né, para pessoa ser líder de GA, né? E nesse IMA aí eu aprendi um pouco, né, me formei e tudo mais. E aí eu fui meio que obrigado a ser líder de Efraim, porque meus pais me obrigaram a ser líder. Eu falo sempre isso, que meus pais me obrigaram a ser líder. Eu não queria ser líder, eu não queria estar lá, e eu fui. E por obrigação, né, porque alguém pediu a mim fazer, eu fiz, mas contra a minha vontade. E eu comecei a desleixar no GA. Eu comecei a ser líder, o pessoal me viu como líder, só que eu não tinha ações como líder, né? E isso que prejudicou, né, a liderança da Gabi, que ela se afastou um tempo e depois ela voltou. Que na qual, como eu não estava me dedicando, eu comecei a me afastar, né? E isso acabou me prejudicando, porque ela fazia tudo sozinha e eu ficava só lá na mordomia, olhando e vendo como é que tudo estava acontecendo, né? E aí chegou um tempo que ela decidiu se afastar, foi para outro GA, eu fiquei sozinho e aí Deus tocou assim, vamos começar a ter mais mentalidade, vamos começar a ter mais maturidade, vamos começar a agir da maneira correta aí como um líder, Felipe. Aí eu comecei a ter esse choque de realidade e comecei a agir como um, né? E não foi fácil, eu tive que fazer várias reuniões de alinhamento com o GA, né, pra gente conseguir alinhar certas coisas, e já depois disso começou a crescer, começou a prosperar. E nesse mesmo tempo que o EFM prosperava, outros GAs começavam a aparecer, e quando que chegou a 6 GA, né, e a gente teve que multiplicar as previsões, né? E nesse meio tempo aí que surgiu todo um embasamento que resultou até onde eu e o Eric hoje somos supervisores, né, de 3 GAs, né, cada um de 3. E tem uma pergunta agora que eu quero fazer para vocês, né, e eu também vou responder. Hoje vocês são supervisores. Sabe, tu te lembra quando é que tu começou a liderar? Em que ano que tu começou a liderar? Quando eu entrei em treinamento mesmo, assim, né, que antes de começar essa cadeia dos GAs, sabe, de crescer nos GAs, foi em 2018. 2018 eu comecei ali a desenvolver mais um papel de líder, de liderança. Sim. 2018 lá em... Hoje tá fazendo, esse ano vai fazer 3 anos, então, que tu vai fazer 3 anos. Foi lá por junho, lá, 6 de junho, alguma coisa assim. Eu me lembro que foi em junho. E foi ali onde tudo começou a se encaminhar na minha vida. Foi naquele ano lá, 2018. Tu, Felipe, em que ano tu começou a liderar? Eu fui um ano depois, foi em 2019, né, que eu comecei a atuar na liderança. 2 anos agora, então? 2 anos. E uma pergunta que não quer calar, né? Todos os jovens têm altos e baixos. Vocês já pensaram em desistir de ser líder? Agora peguei, né, vocês? Pela carinha de vocês não tem escapatória. Vou ser bem sincero. Que luta. Pensei e penso muitas vezes, cara. Por quê? Muitas vezes porque é complicado lidar com pessoa. Ainda mais com o jovem, é muito complicado. Eu tive oscilações, né, nessa liderança aí que me complicou em algumas áreas.
relacionamento, que é a que talvez mais complica o jovem. É a área que eu era mais fraco, sabe? Porque mexia muito com a minha cabeça, com o psicológico, então teve um momento mesmo ali na minha vida ali onde eu pensei mesmo em desistir, quase parei com tudo, foi nesse momento, sabe? No momento que eu terminei um namoro e tal, foi o momento mais difícil pra mim, porque eu tava liderando, só que acabar algo assim é complicado, sabe? Ainda mais Sim. pra nós jovens. Então ali foi o momento mais que eu quase larguei tudo mesmo. Tem que ter namoro no meio do pacote. Não, é sempre, né? Que É luta, sempre. né? Sempre tem É por isso que hoje a gente lida muito com isso. Pô, Que porque coisa. é complicado. Nós trabalhamos muito nessa área, assim, a gente fala muito sobre namoro por causa disso mesmo, né? Porque é uma área bem complicada. E tu, Felipe? Eu também, cara. Normalmente, assim, como o Eric falou, cuidar de jovem é um bagulho muito complicado, né? Porque cada um passa situações e tu fica com as situações dos jovens na tua cabeça. Até mesmo tem vezes que os jovens chegam e te falam, eu não quero mais ir na igreja, eu vou dar um tempo da igreja, vou continuar servindo a Deus, mas vou dar um tempo da igreja. Mas aí tu começa a falar, mas por que ele tá querendo fazer isso? Será que eu tô errado? Aí começa a vir uma sobrecarga de tarefa, né? Tipo, querendo ou não, a gente trabalha, né, com a juventude. A gente tem que trabalhar com cada jovem, saber como cada jovem vai reagir diante de uma resposta que a gente for dar, pensar nas nossas palavras sabiamente para não frustrar a pessoa, né? Porque, querendo ou não, tudo isso influencia, né? Porque é um bagulho que querendo ou não, pesa, né? Mas tu sabe, Felix, isso é muito importante a gente... O pessoal muitas vezes ter essa cobrança pra nós, porque a gente... Tem muitos jovens que lá fora, assim, na igreja é uma coisa e fora é outra. Vai escutar a música do mundo, é uns posicionamentos, né? E eu acho que esse tipo de cobrança pra nós é bom, simplesmente pelo fato de fazer com que a gente venha seguir realmente o caminho certo, né? Porque aí nós acabamos nos cobrando, né? Poxa, tem que andar certo, eu tenho que buscar ser certo, né? E acredito que dentro do GA também é dessa forma, né? Que as coisas acontecem. Vocês querem comentar alguma coisa a respeito mais disso aí? Entendeu? Até mesmo porque depois eu quero responder também a respeito do fato da pergunta sobre desistir, né? E depois nós temos outras perguntas aqui. Mas a visão de posicionamento aí? Não, é que pra gente, assim, jovem, é muito difícil se posicionar, sabe? Pelo fato da gente poder ser jovem, sabe? Ter mais tempo, é sempre o que a gente pensa, sabe? Tenho mais tempo, eu tenho mais oportunidade, lá na frente eu faço, lá na frente eu mudo tudo. Só que não é bem assim. É que nem eu sempre falo, muitas vezes Jesus pode voltar pra ti primeiro do que pra mim, ou pode voltar pra mim do que pra ti. Mas a gente... É difícil, cara. Posicionamento não é assim, vamos posicionar hoje e deu. Não, tem algumas áreas que hoje a gente vai se posicionar, mas a gente vai mudar daqui um dia, 2 dias, uma semana, depois de um tempo. Mas ainda mais pra jovem, né, cara? Pra jovem é muito complicado se posicionar. É isso aí. Tem alguma coisa? Exatamente, tá ligado? É que o jovem é difícil tu fizer uma coisa certa na cabeça dele, né? Normalmente jovem, mesmo a gente falando diversas vezes pra eles, parece que é difícil deles entenderem o que a gente fala, né? Parece que é difícil deles compreender o que a gente diz, né? Gente, a gente tá rindo aqui porque nós temos um líder aqui com a gente, né? É o Michael Jackson. Ele tá ali com uns abelhão ali, fazendo coisinha. Por isso que a gente sempre fala, né? Sempre tem um líder. Sempre tem um líder aqui que vem pra nos incomodar, né? Que luta, mas às vezes eles vai chegar. Tá? Às vezes eles vai chegar. E é um processo bem difícil de tratar, né? Porque normalmente quando a gente fala, tem muitas vezes tem jovem que fala assim, nos jovens, né? Eles são tudo igual, você fala a mesma coisa. Aí a gente pergunta, mas quando a gente falou a primeira vez, vocês decidiram acertar no que a gente falou pra vocês? Aí eles, mas é difícil. Aí a gente pergunta, por que é difícil? E eles, não sei. Aí eu, é uma luta, né? Bela resposta. É uma luta, cara. Tá. Né? E acaba que a gente acaba dando uma reflexão pra ele, cara. Por que vocês reclamam tanto do que a gente fala, mas vocês não decidem seguir o que a gente direciona? A gente não tá obrigando. Isso é complicado porque eu vejo jovens reclamar, é sempre as mesmas ministrações, o pessoal sempre fala as mesmas coisas no grupo de jovens. Só que o maior problema que a gente encontra com os jovens é quando tu fala e não adianta de nada porque não entra na cabeça deles. Porque eles falam, sempre as mesmas ministrações, mas é sempre os mesmos erros. Sempre os mesmos erros. Se não fosse
em cima daquilo que a gente está ministrando. Se não fosse repentino, os né? mesmos erros, não teria o porquê da gente estar sempre falando, sempre. Uma vez conversando com o pastor Magno, né, o nosso pastor da nossa igreja lá, eu perguntei para ele, pastor, eu tenho uma preocupação, né, por causa, poxa, a gente ensina, a gente mostra, mas não entra na cabeça das pessoas o que a gente tem que realmente fazer, né, para as pessoas entenderem isso. O único jeito é falando. A gente tem que falar. E também só para responder também, gente, assim que já estamos no avançar, com relação a pensar em desistir, gente, sinceramente, a gente, em algum momento da nossas vidas, a gente vai pensar em desistir, porque é muita luta, é muita dificuldade, só que a gente começa a pensar, né, pô, eu vou desistir, não passei nada ainda. Tu pega, por exemplo, Jesus, né, que foi o início do tópico dali na nossa conversa, e ele passou por tudo que passou, por mim, por vocês que estão aqui, né, e é confrontante. Já estamos no avançar aí do nosso horário, né, quero agradecer primeiramente a Deus aí pela vida de vocês que estão aqui, né, que vocês venham continuar nos caminhos de Deus aí, e sempre preparados, porque a gente sabe que as lutas vão vir, vão se levantar lutas contra a vida de vocês, né, e que nós venhamos estar preparados para trabalhar em prol do reino, tá? Então eu queria pedir para vocês agora deixar uma mensagem aí para os jovens que estão nos olhando, nos observando hoje, que estão acompanhando nosso podcast aí, né? Então mandar uma mensagem para eles aí, e depois nós estaremos já encerrando o nosso primeiro programa de podcast. Quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, poder esse momento de estar se divertindo, de estar comentando sobre a palavra e tudo. Mas o recado que eu deixo para os jovens é para curtir esse vídeo, compartilhar. E esse é o primeiro de muitos que vai ter. Então, tenho certeza que com o tempo, cada vez que vai tendo mais vídeos, com mais perguntas de vocês, tenho certeza que a gente vai melhorando aos poucos, vai crescendo aos poucos. Então, se você quer fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, alguma coisa, procura um líder, procura um supervisor, procura os pastores. Deixa uma pergunta para eles, manda uma pergunta para eles, faz para interagir, para a gente aqui tirar todas as dúvidas, porque não vai ser só a gente aqui, vai ter mais pessoas aqui, vai ter mais líderes. Até mesmo nos comentários, né, do próprio vídeo aí, para quem tiver visualizar, e vamos estar organizando. E não esquecendo que nós estamos hoje, nosso tema é liderança, né? E tu, Felipe, gostaria de mandar um recado pessoal aí para nós encerrando? Assim como o Eric, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né? Como a gente fala, né, que nada é por acaso, se a gente está nesse projeto é porque a gente vê propósito e vê futuro nele, né? Então, assim, que vocês... desculpa, eu não estou acostumado a falar com câmeras. Né? E que vocês venham começar a interagir mais com a gente, né? Querendo ou não, a gente que é jovem, a gente tem que se envolver em coisas que são jovens, então, tipo, a gente tem que estar mais envolvido, vocês têm que ter mais interação com a gente, pois a gente, né, não somos melhor que ninguém, né? E a gente está aqui para apenas matar dúvidas, conversar, saber um pouco de cada um, para a gente estar se conhecendo, né? Conhecendo também um pouco de Jesus, um pouco mais cada dia. Amém. Pessoal, nós vamos estar encerrando, mas eu queria também convidar vocês hoje que estão nos vendo aí, né, que todas as quartas-feiras, 20 horas, nós temos o nosso Tadel, treinamento avançado de líderes, no Ministério Aviva, uma nova história, Rio Grande, né? Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Belo Brum 2455. Você é nosso convidado especial. Também nós temos todos os sábados às 19h30, tá? O grupo de jovens Jesus Connect, também você é nosso convidado especial. E aos domingos às 19h30 nós temos o nosso domingo, né, de celebração. São todos convidados para estarem conosco. E já vai o convite para você, vai se preparando. Dia 3 do 4, né, nós vamos ter a nossa primeira conferência Pais e Filhos. Essa aí vai ser top, gente. Tá? Então eu queria agradecer a Deus aí, né, pela vida aí dos jovens que estão aqui, pelo nosso operador da mesa ali, né, os nossos líderes que estão aqui conosco, e desejar para vocês aí, né, um ótimo dia, uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver vendo aí, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima. Escreve.